Como se diz comumente, o diabo está nos detalhes, e isso é especialmente verdadeiro em filmes de Hollywood, pois, de tempos em tempos, aparecem em filmes e séries detalhes que muitas vezes nem percebemos, mas que são absolutamente notáveis. Por esse motivo, hoje queremos mostrar a vocês 10 dos detalhes mais incríveis que tornam os maiores filmes de todos os tempos ainda mais legais, incluindo detalhes desconhecidos de mega sucessos como Star Wars e Indiana Jones, mas também curiosidades de filmes infantis e até mesmo alguns dos erros de gravação mais engraçados de todos os tempos. E já aproveita para dizer pra gente qual série de filmes vocês mais gostam: Harry Potter, O Senhor dos Anéis ou Star Wars? Estamos curiosos. Na 10ª posição, começamos com um filme que muitos de vocês provavelmente já viram em algum momento, ou pelo menos já ouviram falar dele. Quando o Clube da Luta foi lançado em 1999, não apenas criou um enorme hype em torno do filme, mas também consagrou Brad Pitt como um dos maiores astros de Hollywood de todos os tempos. E embora pudéssemos fazer um vídeo inteiro sobre as peculiaridades e todos os detalhes impressionantes desse clássico, há um detalhe que é incomparável em genialidade e que certamente vocês não perceberam. O diretor David Fincher incluiu quase em todas as cenas do filme uma xícara de café da Starbucks. Ao todo, existem mais de 1000 cenas no filme em que copos da famosa cadeia de cafés podem ser vistos. No entanto, esses copos não foram apenas um engraçado easter egg, mas eles simbolizavam o consumo excessivo em nossa sociedade moderna. A Starbucks foi escolhida como símbolo porque na época da produção do filme, no final dos anos 90, a cadeia estava se expandindo agressivamente por todos os estados americanos, abrindo novas lojas em todos os lugares. Na nossa opinião, um detalhe genial. A seguir, vamos para a tão famosa série de filmes Harry Potter. E se vocês ainda não viram todos os filmes, talvez um pequeno alerta de spoilers aqui. Nos filmes de Harry Potter, é claro que há uma infinidade de detalhes notáveis, mas há alguns em particular que são geniais porque indicam uma das reviravoltas mais surpreendentes da série do nosso querido bruxinho. O fato de que o professor Snape, na verdade, não era um comensal da morte desde o início, mas na verdade um heróico espião de Dumbledore. Uma dica sutil pode ser encontrada, por exemplo, na famosa cena de luta entre Snape e McGonagall. Se observarem com atenção, verão que Snape não usa feitiços ofensivos contra McGonagall, mas apenas feitiços defensivos. No final da luta, isso fica ainda mais claro, quando ele desvia um feitiço para acertar 2 comensais da morte que estão atrás dele, dando a entender indiretamente que ele era um dos mocinhos. Na verdade, até mesmo no primeiro filme, já havia detalhes que indicavam sua verdadeira identidade. Na famosa cena em que Harry vê Snape pela primeira vez e sua cicatriz começa a doer, um detalhe importante está escondido. Ao lado de Snape, você pode ver a cabeça do Professor Quirrell, que no final do filme se revela o hospedeiro da alma de Voldemort. Continuando, temos um detalhe incrível que não é notável por sua importância no enredo, mas principalmente por sua curiosa história de bastidores em relação à produção do filme. O filme em questão é a epopeia de ficção científica Interestelar, do cultuado diretor Christopher Nolan. Quase tudo em Interestelar é criado por computação gráfica. Das gigantescas espaçonaves aos planetas desconhecidos até as tecnologias futuristas presentes no filme. No entanto, há uma cena que se destaca. No meio do filme, o protagonista passa por um campo de milho exuberante, e o detalhe incrível é que o campo de milho era totalmente real. No entanto, não pertencia a nenhum fazendeiro comum, mas ao próprio diretor Christopher Nolan. Ele comprou cerca de 2 km² de terra para essa cena específica. Parte dessa área foi plantada com milho que ele esperou que crescesse. Tudo isso para que a cena fosse o mais realista possível. Mas a esperteza não parou por aí. Após a gravação da cena, ele vendeu a terra com lucro, que foi reinvestido na produção do filme. Na 7ª posição, chegamos a um dos filmes de animação de maior sucesso e ao mesmo tempo mais curioso de todos os tempos, Divertidamente. O filme trata da vida de uma jovem chamada Riley, que é guiada por suas emoções.
Essas emoções são alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, que todas juntas, em um centro de controle em seu cérebro, determinam suas decisões. Os pais dela também são controlados por essas emoções. É visível como as emoções são distribuídas de maneira diferente na mãe e no pai dela. Enquanto no centro de controle da mãe a emoção predominante é a azul, ou seja, a tristeza, no pai a emoção vermelha, ou seja, a raiva, é a dominante. Consequentemente, a mãe na história tende mais a estados depressivos, enquanto o pai lida com problemas com um pouco mais de agressividade. Tudo isso acontece de forma muito sutil, no entanto, isso explica certas decisões dos personagens e também a relação de Riley com seus pais, sendo um detalhe muito perspicaz. Vamos continuar com dois clássicos de Quentin Tarantino, Kill Bill 1 e 2. Em geral, é provavelmente impossível encontrar um diretor que inclua mais detalhes em seus filmes do que Quentin Tarantino, e com um desses detalhes, ele estava na verdade zoando seus próprios espectadores em Kill Bill. Até o final do segundo filme, ninguém sabia o nome da protagonista, pela qual Uma Thurman recebeu muitos elogios. Enquanto todos os personagens têm um nome, ela é simplesmente chamada de A Noiva, o que gerou inúmeras especulações sobre seu nome verdadeiro. No entanto, para aqueles que prestaram muita atenção ao início do primeiro filme, essas discussões foram desnecessárias. Em uma sequência rápida, a noiva mostra um bilhete de avião em que seu nome aparece como Beatrix Kiddo. Alguns pensaram que isso fosse um erro de produção, mas quando o nome de Uma Thurman foi listado como Beatrix Kiddo nos créditos de Kill Bill 2, todas as dúvidas foram dissipadas. No número 5, temos um dos filmes de maior sucesso e, ao mesmo tempo, com os mais curiosos erros de filmagem: Gladiador. O filme, lançado em 2000, acabou se tornando sinônimo de blockbuster com mais erros de detalhes, se você prestar atenção exatamente nessas discrepâncias. Como, por exemplo, durante uma grande luta de gladiadores na arena, onde é possível ver um espectador na plateia que não deveria estar lá. Todos os historiadores concordam que não havia repórteres com câmeras de TV na Roma antiga. Da mesma forma, garrafas de plástico com água com gás e botas de trekking modernas com solas de borracha para caminhada também não existiam na época. De qualquer jeito, é curioso ver o que os produtores deixaram passar na pós-produção do filme. Em seguida, temos um detalhe que deixou muitas pessoas impressionadas. Em Indiana Jones e a Última Cruzada, de Steven Spielberg, há uma cena em que Indiana Jones está tendo uma discussão acalorada com um grupo de nazistas do Terceiro Reich. Até aí tudo parece normal, mas ao examinar mais de perto, revela-se uma representação ousada com um detalhe impactante. Em vez de equipar os nazistas com adereços, Spielberg instruiu seus maquiadores a obter uniformes nazistas originais. Embora a maioria dos uniformes nazistas restantes estivessem em posse de instituições de pesquisa e museus na época da filmagem, os funcionários de Spielberg conseguiram encontrar autênticas peças de vestuário do Terceiro Reich em algum lugar da Europa Oriental, o que tornou o filme ainda mais impressionante. Continuando, temos um dos filmes de animação mais engraçados de todos os tempos, Os Simpsons, o filme. Tantas séries têm tantas referências ocultas, previsões e detalhes incríveis como Os Simpsons. No filme lançado em 2007, há muitas coisas escondidas que quase ninguém percebeu, incluindo nos créditos finais do filme. Os criadores pegaram um meme que ainda hoje gera discussões entre os fãs dos Simpsons: o fato de que a integrante mais nova da família, Maggie Simpson, nunca disse uma palavra. No entanto, quem assistiu até o último segundo dos créditos sabe que Maggie diz o seguinte: Wait. It looks like Maggie has something to say. Oh my God, her first word. Sequel? Até hoje, os fãs concordam que Maggie anuncia a sequência do filme dos Simpsons com a palavra sequel. Embora essa sequência ainda não tenha sido lançada, esse detalhe demonstra que Maggie é capaz de falar. No número 2, chegamos a um filme que definiu um gênero inteiro, a comédia adolescente.
Estamos falando de American Pie. No primeiro filme, há uma cena que contém vários detalhes interessantes. É a cena em que Jim, por acidente, acaba em seu quarto com a estudante de intercâmbio Nadia, e eles se aproximam, enquanto a situação toda é transmitida pela webcam. Um detalhe que vocês podem não ter percebido é que a banda cuja música toca ao fundo realmente aparece brevemente. Os membros da banda Blink-182, que eram extremamente populares na época, fazem uma participação como espectadores da transmissão ao vivo. Mas outro detalhe que chamou atenção é que, olhando mais de perto, não há uma única cena em que Jim toca claramente Nadia. Isso ocorreu, entre outras razões, porque os produtores queriam garantir que o filme recebesse uma classificação adequada para menores de idade. Por último, mas não menos importante, no número 1, temos não apenas um dos filmes mais lendários, mas também um dos detalhes de filme mais curiosos de todos os tempos, que irá surpreender você completamente. Estamos falando de Star Wars Episódio 1. Em uma cena de discussão parlamentar entre as várias espécies do universo, há algo que quase ninguém percebeu: 3 pequenos ETs. O motivo dessa participação bizarra é a profunda admiração do diretor George Lucas por seu colega Steven Spielberg, que revolucionou o cinema com ET, o extraterrestre, em 1982. Lucas quis enviar um pequeno cumprimento a Spielberg com esse gesto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Confira também nosso vídeo sobre 7 séries infantis que passaram dos limites. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.